Fala, meus viciados e minhas viciadas em livros. E camaradas, companheiras e companheiros. Hoje a gente vai falar sobre esse livro polêmico aqui, Ludo Martins, Stalin, um novo olhar. Então, se você não é comunista, se você não é marxista, se você não é minimamente nem de esquerda, esse vídeo não é pra você, tá? Pode pegar o beco, pode sair daqui, eu não tô nem aí pra você. Aqui é uma conversa de comunista pra comunista, de marxista pra marxista, de camarada pra camarada, tá? Aqui a gente vai discutir esse assunto polêmico, que é a imagem de Stalin. É, eu sei que vai ter um monte de gente me enchendo o saco nos vídeos aí. Ah, você defende ditador, você defende isso, você defende aquilo. Se tu não leu o livro, filho do ego, o que tu quer comentando aqui, tá? Então, se você não é camarada, se você não é comunista, pega o teu beco. Eu não encho teu saco, você não enche o meu, tá tudo certo, tá? Se você ainda insistir, vai pra puta que pariu. Eu não tenho a menor paciência pra conversar com você, não, tá? Então, se você é comunista, vamos à conversa que importa, tá? Stalin, um novo olhar, de Ludo Martins. Qual é a problemática desse livro? O que eu percebo muito é que mesmo entre a esquerda, mesmo entre aquele nicho da esquerda se diz comunista, tem uma grande problemática ligada à imagem de Stalin. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Você que é esquerda, você que se diz comunista, você tem uma imagem do Stalin de que ele foi o quê? Um tirano, um assassino, um perseguidor, alguém cruel, um homem tão ruim que nem o diabo quis ele no inferno e tudo mais. De onde veio essa imagem de Stalin? Veio da direita. Ou seja, tu tem uma camarada, tu tem uma pessoa de esquerda, que tu tem uma imagem dela baseada no que alguém de direita, algum capitalista, disse sobre ela. Ou seja, você não tem uma visão de esquerda para esquerda. Você não tem uma autocrítica sobre o governo de Stalin. Você tem uma imagem distorcida de um capitalista que queria acabar com Stalin e que você, ao longo da sua vida, absorveu essa imagem. Stalin cometeu erros? Stalin cometeu erros. Mas os erros que Stalin cometeu não chegam nem na metade do que a gente acredita, tá? Na moral, de comunista para comunista, antes de você sair por aí dizendo que é comunista, mas que não apoia a União Soviética, a China, a Cuba e tudo mais, você precisa estudar essas revoluções comunistas, mas a partir da esquerda. Ou seja, para de pegar livro de direita falando sobre a União Soviética. Porque, primeiro, eles não entendem o que é o comunismo. Segundo, eles não querem entender o que é o comunismo. E terceiro, eles querem acabar com a imagem do comunismo. Então, por que você vai ler um livro de direita falando sobre Stalin? O melhor a se fazer é ler um livro de esquerda falando sobre Stalin. E é por isso que eu recomendo este livro. Eu ainda tenho que pesquisar muito sobre a China de Mao Tse Tung, eu já tenho umas ideias de umas críticas e tudo mais. Preciso estudar mais sobre elas. Preciso estudar também sobre a Cuba do Fidel Castro e tudo mais. Mas o que eu posso falar sobre a União Soviética, que eu já tenho mais propriedade, eu aprendi nesse livro, que ele é um divisor de águas maravilhoso, tá? O que é que ele vai abordar aqui? Bom, o livro, maravilhoso livro, que mudou a minha vida, por assim dizer, que ele vai separar quem é comunista de verdade e quem é comunista amador. Ele vai trabalhar a vida de Stalin, desde a sua juventude até a sua morte. Ou seja, vai trabalhar bons anos da União Soviética. O Stalin morre em 53. 53. A União Soviética já tem ali os seus bons anos, então é muito tempo trabalhado. E o que, que ele vai trabalhar na vida do Stalin? A sua juventude, a sua influência no partido político, as tretas no partido político, a questão com o Trotsky, que é um filho da mãe, que eu percebo também que tem muitos comunistas que defendem a imagem do Trotsky e tudo mais, mas nesse livro você vai perceber que ele é só um lobo vestido em pele de cordeiro. Vai trabalhar também a questão da imagem da União Soviética sendo atacada pelos capitalistas e tudo mais. Então é um livro que assim vai te ajudar a perceber a União Soviética como ela realmente é. Ela cometeu erros? Cometeu. Foi a primeira tentativa socialista do mundo. Então óbvio que não ia ser perfeito. Mas a maioria do que conta pra gente é uma besteira. Para você ter noção, o governo americano, a CIA, incorporou oficiais nazistas e tudo mais à sua sociedade e os transformou em pensadores, em filósofos, em críticos da União Soviética e tudo mais. Nazistas foram para os Estados Unidos e escreveram livros e obras criticando a União Soviética. Lembrando que a maioria desses nazistas patriotizados estadunidenses nunca nem pisaram na União Soviética.
Tem nazista que vai falar sobre uma fome na Ucrânia e tudo mais, que nunca nem pisou na Ucrânia. Tem um lá que vai falar um texto sobre a fome na União Soviética e tudo mais. O cara só passou de trem na cidade, o trem nem parou na cidade. Percebe? Então os caras foram repatriotizados com a ideia de que seus crimes de guerra seriam perdoados desde que eles falassem mal da União Soviética. E quanto pior falasse, melhor seria. E não precisava de nenhum argumento, de nenhuma comprovação. Quando você vai atrás das bases, dos argumentos que eles citam, a maioria não existe, a maioria é falso, é inventada. Para você ter uma noção. Quer ficar com a pulga atrás da orelha? Antes de você ficar me xingando aí nos comentários, tem essa página aqui que eu salvei, que é muito importante. Eu vou mostrar aqui. Ó. Tá vendo essa imagem aqui de baixo? É a criança morta de fome e tudo mais, né? Pois é, essa imagem, os nazistas e depois os norte-americanos usaram essas fotos como prova da fome provocada por Stalin na Ucrânia, em 1933. Beleza. Só que, na verdade, a foto é de 1921 a 1922, ou seja, pelo menos uns 11 anos antes, quando 9 milhões de pessoas morreram de fome na guerra imposta pela intervenção de 14 países imperialistas contra a nação República Soviética. Ou seja, pegaram uma foto no período que a União Soviética surgiu. Calma aí, vamos reformular aqui o pensamento. Quando a União Soviética surgiu, 14 países do mundo, entre eles a Inglaterra, se uniram para atacar a União Soviética que estava surgindo, por medo do sistema capitalista ser derrubado, não é verdade? O que aconteceu nesse período? Bloqueio naval, fome, miséria e guerra. Só pararam porque a Revolução Comunista estava se espalhando. Para você ter noção, na Inglaterra, a galera que faz a manutenção dos navios e tudo mais começou a se revoltar e teve uma greve. E aí, o Churchill, com medo, acho que já era o Churchill nessa época. Eu tenho quase certeza por mim que já era o Churchill. Não sei, enfim. Mas aí, nessa época, os governantes da Inglaterra já perceberam que a Revolução Comunista estava se espalhando. E com medo da Inglaterra enfrentar uma Revolução Comunista por parte da classe operária, eles simplesmente abandonaram a iniciativa. Pararam de atacar a União Soviética com medo dessa onda comunista chegar na Inglaterra. Mas foi uma guerra que demorou bastante, com bloqueio naval, que intensificou a fome, que já era histórica na Rússia. Então teve todo esse problema, eu posso gravar um vídeo até depois sobre isso, mas que teve todo esse problema que gerou, além de mais caos e fome na Rússia, atacou muito mais a sociedade daquela época. E aí bateram essa foto, mais ou menos entre 21 e 22, e em 1933 estavam dizendo que isso era a prova da fome na Ucrânia, ou seja, quase 100 anos atrás já tinha essa história de fake news, né? Sendo que é uma foto fora de época, fora de contexto e que foi completamente deturpada. Isso é só o começo, tá? Quando você vai lendo nesse livro, você vai percebendo um monte de coisa que você vai aprendendo, que é tudo invenção, que é tudo história, números. Ah, Stalin matou 7 milhões de pessoas. Quando você vai ver, não chega nem perto disso. A questão dos gulags também é muito bem trabalhada. Esse livro não é meu, tá? É do meu cunhado, que eu deveria devolver para ele, mas eu não vou devolver por enquanto. Eu vou pegar esse livro e vou gravar um novo vídeo, fazer um roteiro para o vídeo sobre Stalin, a mudança de olhar sobre o Stalin, que esse livro é um divisor de águas. Então eu recomendo bastante, se você é comunista, se você é de esquerda e tudo mais, você começar pela União Soviética e começar lendo esse livro para perceber que a história que nos conta é a história do vencedor. E quem venceu, entre aspas também, que é muito importante dizer isso, quem venceu foi os Estados Unidos, foram os capitalistas. Então eles vão inventar as histórias mais mirabolantes possíveis para atacar o comunismo. Então é importante você criticar a União Soviética, criticar a China, criticar a Cuba, a partir de leituras e estudos de pessoas de esquerda. Porque é muito... Presta atenção, se tu está numa guerra entre capitalismo e comunismo, se tu quer fazer uma autocrítica, não é muito mais confiável tu pegar uma crítica de um comunista dentro da União Soviética do que pegar uma crítica de um capitalista que era nazista até pouco tempo atrás. Entendeu a grande questão? Fora que também vai falar a questão do Trotsky, que é super problemática também, que eu não vou com a cara de Trotsky nem pensando, nem fudendo. Mas enfim, ainda é mais válido a crítica do Trotsky do que a crítica dos americanos. E olha que o Trotsky é um pau no cu, para ser sincero. Então, fica aí a percepção, fica aí a ideia. Pesquisa também sobre a China, vai lendo a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana,
mas sobre um olhar da esquerda, para você poder se autocriticar também, tá? E pesquisa também sobre as intenções da galera de esquerda, sobre o que é que essa galera que está criticando esses movimentos fez, ou fizeram, ou participaram, enfim. Por exemplo, o Trotsky, ele tinha envolvimento com a CIA. Então, será que a crítica dele também é válida? Será que ele é comunista de verdade? O Trotsky tinha a ideia de que a Rússia, ao se tornar comunista, deveria invadir os outros países a partir da guerra. Será que isso é válido? Entendeu? Então, esse livro é um divisor de águas. É aqui que você separa os comunistas de verdade dos comunistas amadores ou dos comunistas modinha, tá? Por isso que eu recomendo de coração esse livro. Tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, deixe seu like, visite o meu canal para mais vídeos sobre filosofia, política e história e até o próximo vídeo.